você já deve ter percebido que do dia para a noite o preço do café aumentou muito. E eu tô aqui para explorar os porquês disso estar acontecendo. Talvez você já tenha uma resposta na cabeça de um grande motivo para isso ter acontecido, mas na verdade é um pouquinho mais complexo que isso. Então me escuta até o final que você vai entender do que eu tô falando. Para a gente conseguir falar de cada motivo, é importante entender como funciona a produção de café. Então, existem várias espécies de café, como o arábica, o robusta, o libérica e algumas outras mais raras. Mas o que é importante entender disso é que o café arábica é o mais consumido em todo o mundo, e isso acontece porque é mais fácil alcançar um bom resultado de café em um café arábica do que nas demais espécies. Mas acontece que o café arábica, que é esse mais consumido em todo o mundo, ele é mais delicado. Então, o cultivo dele é mais desafiador, ele é mais restrito a regiões que aceitam esse tipo de planta, e também por depender de condições climáticas bem específicas, ele acaba sendo mais suscetível a problemas decorrentes das questões climáticas, como por exemplo uma chuva, uma geada ou um tempo mais frio. Por outro lado, a gente tem os cafés da espécie robusta, que são também conhecidos como conilons ou canéforas. Esses cafés são mais resistentes, eles podem ser cultivados em regiões mais baixas, o que ajuda muito a expandir as possibilidades de área de produção. Tudo isso facilita o cultivo dele, faz com que seja um café de preço mais baixo, porém, na maioria dos casos, ele também é um café mais amargo e menos complexo e que tem notas mais terrosas e menos frutadas. Mas é importante dizer também que isso não é uma regra, existem cafés robusta que são incríveis. Inclusive, eu já provei alguns muito bons aqui no canal. E eu trouxe aqui um comparativo onde a gente consegue observar as principais diferenças de condições necessárias para se produzir um café arábica ou um café robusta. E logo de cara, o que a gente observa é que o café arábica precisa de uma altitude muito maior do que o café robusta. E isso implica também numa maior dificuldade da mecanização do cultivo. Então, pensa que se o café está crescendo numa região montanhosa, é muito mais difícil você colocar uma máquina lá que vai facilitar qualquer que seja a parte do processo. Enquanto que numa região mais baixa, isso é muito mais fácil. E isso por si só já gera uma limitação muito grande de áreas em que é possível cultivar o café arábica. Essa questão das áreas, ela trava muito a oferta, porque a demanda pode crescer infinitamente, mas a área produtiva tem uma limitação e é uma grande limitação, uma vez que as condições para se produzir esse café são muito específicas. É importante observar que precisa haver uma relação entre as variáveis, então não basta ter apenas a melhor altitude, não basta ter apenas a temperatura ideal e não basta ter apenas a quantidade de chuva ideal. Essas três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo para que seja possível produzir o café. Além disso, o café arábica dá apenas uma safra por ano. Então, se nessa safra houver excesso de chuva ou falta de chuva, ou se houver frio excessivo ou calor excessivo, ou se houver geadas, ou se houver algum tipo de praga, toda a safra será prejudicada. E isso necessariamente causa um aumento de preços. Os cafés arábicas são os mais consumidos em todo o mundo por conta da qualidade, do sabor e da complexidade que eles atingem, mas são mais delicados. E os cafés robusta são mais fáceis de cultivar, mas são mais difíceis de atingir uma alta qualidade. Bom, e fora essa questão das espécies, é importante entender que as mudas de café podem demorar de 2 até 5 anos para começar a produzir os frutos e só então se tornar o café que a gente bebe. E aí, por depender muito das condições climáticas, no Brasil a gente tem uma safra por ano. Então, o ciclo produtivo do café ele é muito longo e muito delicado. E dito tudo isso, a gente entra no primeiro motivo, que foram os fatores climáticos. Então, na última safra, na safra de 2024, a gente teve longos períodos de seca e longos períodos de geadas. E isso prejudicou muito a produção do café. E pensa que o Brasil é o maior produtor de café de todo o mundo. Isso significa que uma queda na produção aqui impacta em todo o mundo. É natural que quando a produção cai,
os preços sobem porque a oferta diminui e a demanda cresce. E além do Brasil, que é o maior produtor do mundo, outros produtores de café, como o Vietnã, também tiveram redução de produtividade devido a diversos problemas. Isso está gerando uma falta de café no mundo todo. E aí a gente entra no segundo motivo. Uma vez que o Brasil é exportador de café e boa parte do café produzido aqui é exportado, essas negociações são feitas em dólar. Com um dólar mais caro, o preço do café naturalmente sobe ainda mais. Isso significa que para o produtor de café, para a pessoa que vende e exporta o café, o preço que ela cobra é em dólar. E independente se ela está vendendo esse café para fora do país ou se ela está vendendo para alguma torrefação, para alguma empresa de dentro do país, o preço é o mesmo, porque esse preço está indexado em dólar. E aí, uma vez que o dólar está mais caro, isso acaba desencadeando mais um aumento no preço do café. E aí, essa questão do dólar mais caro também é um problema complexo, mas que está sim atrelada à questão política. Isso não é nenhuma questão de concordar ou não com o que o presidente faz ou deixa de fazer. A questão é que há um descompasso entre o que o mercado espera que o presidente faça e o que o presidente se propõe a fazer. E é inevitável que isso impacte no preço do dólar. Então, se você é mais de direita, você pode pensar que o presidente não está fazendo o que é certo, ou então, se você é mais de esquerda, você pode pensar que o presidente está fazendo o que é certo, mas que o mercado está tentando prejudicar ele. De qualquer forma, independente da sua visão política, esse descompasso entre o mercado e o presidente existe, e esse descompasso, historicamente, ele tende a gerar aumentos no preço do dólar, que nesse caso do café, esse aumento é mais um dos motivos pelo crescimento também do preço. E aí, fora os dois primeiros motivos, que são os fatores climáticos e o aumento do dólar, a gente ainda tem um terceiro motivo, que é um consumo maior em todo o mundo, mas principalmente na Ásia e especialmente na China, onde estima-se que a importação de café brasileiro cresceu mais de 60% de 2023 para 2024. E esse aumento de demanda pressiona o mercado inteiro de café do mundo todo. E aí tem alguns outros fatores secundários, por exemplo, um pequeno aumento no custo dos fertilizantes, e aí falando especialmente do Brasil, ocorre também o aumento no preço da gasolina, o que também acaba colaborando um pouquinho nessa inflação de preço, porque toda a cadeia logística acaba ficando mais cara. Além da demanda estar crescendo na China, no Brasil essa demanda também cresceu. Alguns economistas dizem que é por conta do aumento do salário mínimo que aconteceu. E antes de encerrar o vídeo, eu acho legal mostrar que a gente consegue acompanhar o preço internacional de várias commodities em todo o mundo e principalmente do café. A gente tem alguns sites aqui onde a gente consegue observar que o café foi a segunda commodity que mais ficou cara em todo o mundo. De um ano para cá, a saca de café praticamente dobrou de preço em dólares. E aí é inevitável voltar nessa questão de que se o dólar está um pouco mais caro, esse aumento foi ainda maior para nós brasileiros. Isso não se reflete tão rápido porque muitos dos cafés que estão no mercado ainda são de sacas anteriores. Isso significa que conforme esses pacotes de café vão acabando, os novos que chegam são mais caros. Isso não significa que o café vai continuar ficando mais caro, porque depende de muitos fatores e os fatores mais significativos acabam sendo os climáticos. Então, tudo vai depender de como será o clima no ano de 2025. E eu acho até legal acompanhar de tempos em tempos o preço das commodities, porque a gente consegue entender um pouco mais do que está acontecendo no mundo. Então, a gente vê que o café foi a segunda commodity que mais cresceu, ficando atrás apenas do gás natural, mas além dela, o ouro também cresceu muito, o cacau também ficou mais caro, a carne ficou mais cara, a aveia ficou mais cara, e nesse caso a gente está olhando para o preço global das commodities. E isso dá uma perspectiva de se a gente está sendo premiado negativamente ou se isso está acontecendo no mundo todo. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar para você o porquê que o café está tão caro e o porquê provavelmente ele deve continuar caro em 2025. E não só no Brasil, mas em todo o mundo. E me desculpa se você estava esperando que eu falasse que a culpa é do presidente ou se você estava esperando que eu falasse que a culpa não é do presidente, porque eu sei que vocês gostam de polêmicas. Mas eu realmente vim aqui para colocar os fatos na mesa e não para tomar nenhuma posição para nenhum lado. E é isso. Lembre-se de assistir os vídeos que eu fiz provando cafés incríveis que a gente tem aqui no nosso país, inclusive cafés arábica e robustas. E se você gosta de comer bem, se inscreve aqui nesse canal
que tudo aqui tem a ver com isso. Divino.